Bom dia a todos! Hoje apresentaremos um seminário de matemática referente a polinômios e apresentaremos a resolução do exercício 16 do livro didático. E inicialmente apresentarei o nome dos integrantes, que é a Beatriz Pinheiros, Beatriz Tavares, Davi Aguiar, eu, Richard Ananias, o Vinícius Correia e o Vinícius Freitas. Para começar, eu e o Vinícius Correia falaremos um pouco sobre as raízes, que é o primordial para resolver as contas. E bom, a questão C é: quantas e quais são as raízes? Estime o valor de algumas delas. Ou seja, nós temos que procurar nossos próprios valores para conseguir chegar ao resultado que queremos, né? Então, como podemos ver, temos 5 raízes. Decidimos utilizar 5 raízes, que são referente quando elas batem no ponto X, que seria o que o Correia vai explicar melhor um pouco, explicar o porquê escolheremos os valores que ele irá falar. E agora eu passo a minha palavra para ele. Bom dia, meu nome é Vinícius e eu vou falar sobre as razões do gráfico. O primeiro ponto é a menos 0,4 no eixo x, onde se encontra bem próximo ao eixo y. O segundo ponto é o menos 0,1. É interessante falar dele porque quando se observa a olho nu, achamos que esse ponto está sobre e se encontra nos eixos y e x, porém quando damos um zoom vemos que não é bem assim. O terceiro ponto se encontra entre os pontos 0 e 1, mas aproximadamente perto ao ponto 1. Nosso penúltimo ponto é o ponto 1,65, onde se encontra entre 1 e 2, mais próximo do 2. E por último, o ponto 2,2, onde está bem próximo ao 2. Finalizo a minha parte por aqui e passo a minha palavra para o próximo integrante. Agora eu vou dar continuidade na nossa apresentação, respondendo a questão B, que diz o seguinte: determina a expressão geral desse polinômio. Bom, a nossa conta vai ser dividida em 3 pessoas, então eu vou começar, depois o Freitas e depois a Bia. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que colocar o nosso menos 4 e depois a gente vai mudar o nosso sinal. Então, quando existe o menos na frente de uma expressão entre parênteses, a gente tem que mudar o nosso sinal, que estava de menos e vai ficar mais agora. Aí, na segunda linha, a gente vai fazer a propriedade distributiva da multiplicação de cada termo dentro dos parênteses, que é por menos 4. E essa expressão vai ter o resultado de menos 4x menos 1,6. Assim, agora a gente vai fazer também a distributiva, que é do x mais 0,1. Então, a gente vai multiplicar cada termo dos primeiros parênteses por cada termo dos segundos parênteses. Assim, a gente tem o nosso resultado, que é o menos 4x ao quadrado, o 0,4x, o 16,6x e o 0,16. E assim, a gente tem o nosso resultado, que é do 0,1. E agora eu vou passar a palavra para o Freitas, que ele vai dar continuidade na nossa apresentação. Agora eu vou dar continuidade na conta da expressão geral do polinômio. Aqui a gente vai manter o foco no menos 0,75. Assim, a gente vai multiplicar os termos dos primeiros parênteses pelos termos do segundo parênteses, que é o x menos 0,75, e obteremos nosso resultado. E vamos colocar os termos similares em evidência. E assim, vamos ter o cálculo de x ao quadrado e o 1,34x. E agora eu vou passar a palavra para a Bia, que vai continuar a conta. Então, dando continuidade na nossa conta, agora nós vamos fazer o que falta, né? Os dois últimos termos, o de 1,65 e 2,2. Nós vamos primeiro substituir esses valores na conta e aplicar a distributiva e realizar os processos de adição, subtração e multiplicação. Depois disso, nós vamos obter o valor da nossa expressão geral do polinômio, que é a última expressão, menos 4x elevado a 5, mais 16,4x elevado a 4, menos
17,03x elevado ao cubo menos 1,409x elevado ao quadrado mais 4,40 mais 0,43. E assim, nós finalizamos a nossa expressão geral desse polinômio no exercício 16. Bom, dado o que as meninas falaram, e é que elas descobriram, né, essa expressão gigantesca, né, que vai resultar nesse gráfico que vocês estão vendo, né? Então através dessa função, né, dessa expressão que nós achamos, vai gerar esse gráfico que é muito similar ao primeiro que você foi passado, né? E dado esse gráfico, né, e essa expressão, tem algo bem interessante, né, dentro disso, né, que se não fosse esse menos 4x elevado à quinta potência, o gráfico ele daria totalmente diferente, ele iria desregular muito, né, principalmente se a gente tirasse, né, esse sinal, né, o sinal negativo do 4, né, o gráfico ele iria ficar inverso, né, ele iria ficar ao contrário, né, então é bem importante se atentar, né, a esse resultado e principalmente a esse menos 4x elevado a 5, né. E o que que ele vai fazer de fato, né? Ele vai organizar, né, as curvas, né? Ele vai organizar o gráfico, né, em si, esse menos 4x elevado à quinta, né? E vai fazer com que os números eles se aproximem ao máximo, né? O que é muito importante. A gente tem que sempre, foi bem falado durante as aulas também, que o importante aqui é a gente conseguir aproximar os números ao máximo mesmo, né? E ir até onde dá. Portanto, dado isso, a gente consegue concluir a nossa apresentação. A gente percebe que está bem dentro, né, do que foi passado, né, principalmente o gráfico, né, em relação ao primeiro, né, eles conversam bastante, são bem similares. E é basicamente isso. Essa foi a nossa apresentação. Essas são as fontes. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.